E finalmente chegou aos cinemas Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Nós assistimos e vamos comentar aqui com você, sem spoilers, tá? Esse vídeo aqui é sem spoilers, é mais umas impressões iniciais sobre o filme. E obviamente teremos um outro vídeo aí aprofundando com spoilers e na história especificamente. Siqueira, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, dirigido aqui por Sam Raimi, lá da trilogia do Homem-Aranha. Juras, é muito engraçado esse filme estar estreando justamente agora, nessa semana, em que se comemoram 20 anos do lançamento do primeiro Homem-Aranha do Sam Raimi. Parece que é um ciclo, sabe, meio que se abrindo e começando de novo. É muito estranho isso, é muito interessante. E mais interessante, sabe por quê? A gente já teve algumas discussões aqui no Rapadura, seja no Rapadura Cast, seja em vídeos, etc. Sim. Sobre a importância de um diretor. Um diretor, ele consegue pegar um roteiro mais ou menos e fazer dele um filme memorável. Sim. E pra mim foi muito o que aconteceu aqui. Se você pegar o roteiro, a planta baixa de Doutor Estranho do Multiverso da Loucura, não é assim um Brastemp, sabe? É interessante, Juras, que a jornada desse filme, especialmente do Doutor Estranho, é muito sobre aceitar e conhecer o seu lugar no mundo, né? A gente começa com o Doutor Estranho tendo que ir ao casamento da Christine, a gente sabe quão importante pra ela. Galera que assistiu o What If sabe quão forte os sentimentos do Stephen Strange em relação a Christine Palmer são. E ele agora tá tendo que meio que tentar entender por quê. Mesmo quão fortes esses sentimentos sejam, nunca se traduziram em um relacionamento. Então, é uma jornada interessante dele descobrindo o lugar dele no mundo. E especialmente no momento em que chega a América Chaves, que vai tirar todo mundo do seu lugar no multiverso, sabe? Ela vem fugindo de um demônio que tá perseguindo ela, matou outros Doutores Estranhos que estavam tentando protegê-la. E agora ela chega no nosso universo, no universo 616, pede a ajuda do Stephen Strange, meio de maneira relutante, para tentar protegê-la desses demônios que estão querendo sugar esse poder tão único que ela tem, que é de viajar pelo multiverso. Então, é sobre, literalmente, encontrar o seu lugar no mundo, saber o que você tem de fazer no mundo e saber aceitar qual é o seu destino, sabe? É um filme que lida muito com isso, entendeu? Com a aceitação. Tem um negócio que é interessante, se quer de falar, é que é um filme que precisa de pré-requisitos, né? Você tem que... você não é simplesmente vou lá, vou assistir, vou entender tudo. Esse talvez seja um filme que precisa que você tenha assistido, por exemplo, WandaVision. WandaVision é uma série fundamental. Eu pensava que não ia acontecer isso, tá? Mas a série WandaVision é extremamente importante para você entender tudo que acontece aqui, porque é basicamente uma continuação direta dos eventos pós-WandaVision. Eu acredito que, em termos de formação de universo, talvez o primeiro filme do Doutor Estranho, talvez Vingadores, né? O Guerra Infinita e Ultimato. Guerra Infinita e Ultimato são necessários também para entender. Porque você sabe o custo, né? O custo de que o Doutor Estranho teve que tomar em suas decisões, né? E o que isso impactou nele, né? Isso ainda reverbera, né? Eu acho que logo que não precisa. Alguns eventos de Homem-Aranha Sem Volta pra Casa são citados, inclusive. Então, eu acho que a regra seria... não a regra, né? Mas eu acho que pra você pegar tudo o que aconteceu... talvez mais pra pontuar que se passa depois de Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, né? Tipo assim, mais também, pra isso. E até serve como piadinha pro Sam Raimi conseguir referenciar o Homem-Aranha aqui, né? O que é necessário, certo? Quais são os filmes que são citados aqui de maneira direta? Doutor Estranho, Guerra Infinita, Ultimato, WandaVision, com certeza. É bom assistir aquele episódio do Doutor Estranho de What If. Que é o melhor, inclusive, né? Que é o melhor. Se você assistir, você basicamente vê a essência desse filme especificamente ali, né? Pelo menos do plot específico do Doutor Estranho, você vê a essência naquele episódio sendo replicada aqui em live action, né? Não, inclusive, toda aquela questão de um universo perdido, sabe? Que a gente vê no episódio do Doutor Estranho, meio que reverbera também aqui. Agora, em relação ao WandaVision, a gente tem todo o arco da Wanda em relação à perda, a luto,
sendo reverberando aqui. E é interessante porque quando você tem essa ameaça que vem, esses demônios, o Steven já pensa, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém pra vir comigo. Tem que ser alguém... Eu posso escolher vários Vingadores aqui, mas a única que tem experiência com magia, a única que tem esse nível de poder pra me ajudar seria a Wanda. Então a cabeça dele vai direto nela. Isso tudo tem nos trailers também, né? Então a gente não tá nem revelando spoilers da trama. Porque eu acredito que pra esse vídeo aqui, sem spoilers, acho que a gente pode falar mais de coisas que ficaram boas e outras que não ficaram tão boas. Por exemplo, coisas boas, é muito bacana ver o Sam Raimi brincando com o gênero que ele se delicia. Aliás, a carreira dele tem muitas coisas desse universo de terror, quase um terri, né? Uns jumpscare de vez em quando. Assim, o que eu fiquei com a sensação é que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, em muitos momentos, ele aquela, tipo uma casa de terror da Disney, que você entra e do nada aparece pessoas rastejando e espelhos com imagens macabras, sabe? Parece aquelas casas de terror bem produzidas dos Estados Unidos. Eu acho que a atração para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura aí dentro dos parques da Disney tá pronta. Vai ser exatamente dessa forma aí, sabe? Com esses seres rastejando, com esses demônios. Não, claro, com certeza. É uma jornada, assim, por um universo macabro. E, jura, se pensa um pouco. Se a gente voltar para os anos 80, a gente tinha aventuras voltadas para o público jovem, adolescente e tal, que tinham elementos sérios de terror. Os próprios filmes da franquia Indiana Jones, o primeiro e o segundo, especialmente o segundo, você lembra lá do... Indiana Jones no Tempo da Perdição, Kalimá, com corações sendo arrancados. Cara, aquilo ali era bem assustador. Não sei como esse filme aqui passou na classificação indicativa, viu? Porque o filme aqui no Brasil é 14 anos. Meu irmão, acontecem coisas aqui que é pra maior de 18 anos, rapaz. Não é umas mortes, umas estacas enfiando. Porra, mas... Caraca, as mortes... Siqueira? Tem membros decapitados, Siqueira, aqui. 18 anos não, mas eu diria realmente 14, eu acho que é uma boa classificação indicativa. Não é um filme para os fãs pequenos da Marvel, sabe? Tem filme 7, aqui que teve 18 anos que é muito menos do que esse daqui, na boa. Na boa, não chega a ser tá tão bem gore, violento, mas... tá bem violento e tá bem terror. Não chega a ser tão gore assim, mas sim, o Sam Raimi dá uma flertada com gore aqui. A gente vê um Sam Raimi, de fato, de A Morte do Demônio, Uma Noite Alucinante. Tem alguns momentos que me lembram muito do terceiro filme da franquia Evil Dead, que é Uma Noite Alucinante. Cara... tem possessão demoníaca, tem exorcismo. Tudo isso é 18 anos. Nada disso é 14 anos. Cara, a gente já viu. O próprio Scott Derrickson, cara, o diretor primeiro do Doutor Estranho, fez um filme de exorcismo que, se não me engano, a censura foi em 16. Que é o Exorcismo de Emily Rose, que aliás é um tremendo filme de exorcista, aliás. Mas, pra mim, Juras, quem realmente salva esse filme, quem faz o filme é o Sam Raimi. Porque ele consegue colocar o filme num ritmo tão forte que, na hora que a aventura começa, não para. Sabe? E a montagem que ele utiliza aqui é bem interessante. Ele utiliza ao mesmo tempo recursos clássicos, como por exemplo você colocar fazer um fade out assim em relação a um ponto específico na tela, funciona muito bem para fazer um corte. Sim, a câmera vai fazendo assim, né? Vai tipo diminuindo a lente. Isso, né? E depois fecha e depois amplia. A forma como ele transita entre as cenas, especialmente quando você tem uma cena específica da Wanda lá em Camartage, funciona muito bem, cara. Envolvendo reflexos. Essa cena, ó, matéria de montagem e condução da cena, maravilhosa. Apesar de que antes ela vem de uma luta bem ruim, né? Tipo assim, o filme ele flerta com momentos de ação interessantes e outros momentos muito mal montados. Tem um CGI às vezes que é pavoroso. O do começo ali, pelo amor de Deus, parece um videogame antigo PS2, que você vê que não é real. A movimentação, ela mescla a realidade com o CGI, que fica muito estranho. A movimentação fica muito engessada. E são coisas, inclusive, que vão vencer em pouco tempo. Em pouco tempo você vai assistir quando sair em streaming ou home video aí, de uma forma geral, você vai ver isso assim, cara, isso aqui não tá tão legal. Eu sei que o Sam Raimi, ele fez vibes da trilogia Homem-Aranha, né, que tinha muita coisa CGI, né, por exemplo,
o octopus ali, né? Aqueles braços não são verdadeiros, né? Mas a pessoa, ela é verdadeira. Então ela meio que Não, fica... na trilogia Homem-Aranha ele utilizava... muitas cenas utilizaram braços animatrônicos ali. Certo, mas o fundo e a movimentação, assim, é todo, tipo um guindastezinho que leva pra cima e pra baixo. Tem muita coisa que poderia ter sido efeito prático, mas aqui não tinha como ser. Cara, 90% desse filme é CGI, cara. Os inimigos, inclusive os poderes, tudo é CGI, né? Ah, cara, mas eu gostei das criaturas. Os demônios, pra mim, ficaram bem legais. Aquele cenário do início, da primeira cena que você vê a América Chaves, de fato, não funcionou muito bem, sabe? Não ficou. O filme já começa assim, do nada, assim, né? Com essa cena e você... Caraca, que estranho, mas é bom, ele coloca alguns elementos aqui em relação ao multiverso que pra mim funcionam de maneira bem interessante, sabe? Mas, de um modo geral, não gostei tanto assim do roteiro do Michael Waldron, sabe? A gente sabe, ele fez Loki e tal, mas como um todo, tem a busca em relação a um certo MacGuffin, a um certo elemento que eles estão buscando lá, que em determinado momento é simplesmente abandonada, sabe? É tratado como algo extremamente importante e depois é jogado escanteio. Completamente esquecido. Existe um custo pra fazer isso, é verdade. Eles colocam isso, mas a forma como eles conduzem o abandono desse MacGuffin é bem trôpega. Não tem tanto tempo para os personagens se desenvolverem. Como eu falei, o Sam Raimi ele vai numa jornada que não para. É como se você entrasse numa montanha-russa que não tivesse momentos pra parar, não tivesse momentos pra respirar. Então, a partir do momento que o Doutor Estranho ele vai nessa jornada junto da América Chaves, o negócio não para. Eu pensava respirar. Que esse nome Multiverso da Loucura, ele realmente tem... Existe uma viagens em multiversos, mas curiosamente eu esperava um pouco mais. Eu esperava que iriam aparecer mais possibilidades de multiversos. E a gente, obviamente, tem vários cameos aqui, né? Aparecem várias pessoas, vários personagens famosos da cultura pop, não sei o que são mais um fanservice do que propriamente exercícios narrativos, né? Mas assim, pra você, caraca, meu Deus, assim, como assim, não sei o que. E aí depois você vê assim, juro, a própria América Chaves, ela só tem uma boa cena de desenvolvimento, que é colocada meio... dentro do multiverso, assim, né? Existe uma cena de desenvolvimento dela que é colocada de uma maneira meio forçada, mas que acaba funcionando dentro da narrativa, que você vê um pouco do passado dela. Mas, como ela tá numa corrida pra... Eu preciso escapar, eu preciso fugir. Tem demônios atrás dela, o poder dela tá em risco. O poder dela de viajar pelo multiverso tá em risco. Pode ser colocado pra um demônio e tal. Então, existe uma pressa. Mas, dentro dessa corrida, não existe tempo pra desenvolvê-la muito bem como uma personagem, como um todo. Sabe? Ela é vista mais como um prêmio a ser cobiçado do que como uma personagem em si. Eu espero que mais pra frente tenhamos a oportunidade de conhecer mais da América Chaves, porque afinal a Xochitl Gomes, ela faz um trabalho bem bacana. Ela é uma atriz que eu achei bem carismática, bem expansiva. Muito boa mesmo, eu gosto dela. Sabe, mas que o filme não tem tempo pra parar e a gente ter alguma conversa com ela. Mas ela é mais sidekick, né, do que propriamente... Apesar dela estar sempre ao lado dos protagonistas da história, ela é mais sidekick, talvez a gente veja... mais sobre ela em futuros filmes dentro do... É aquela coisa, é mais uma daquelas personagens jovens que estão sendo apresentadas nessas produções da Marvel. Isso. Sendo guardados pra talvez uns Jovens Vingadores, alguma coisa do tipo. Exatamente. Mas aquela coisa, eu acho que faltou alguma coisa pra gente se importar mais com ela durante a jornada do que só se importar com a questão do poder dela, sabe? Eu queria ter visto mais um pouco dela como personagem. Eu queria ter visto um pouco mais dela trocando mais experiências com o Doutor Strange, sabe? Com o Doutor Estranho. Eu particularmente não gosto de filmes ou séries em que a gente chega no final e a gente não vê clara evolução dos personagens, sabe? Pô, se você tá passando por uma jornada, eu queria ver a evolução desses personagens. E aí o que eu vejo muitas vezes aqui nesse filme é uma certa preguiça de transformar determinados personagens. E tem uma específica que aí eu não quero entrar em detalhes pra gente poder conversar com spoilers, que meio que me tirou muito do filme, sabe? Me deixou... Falou assim, cara, vocês construíram tanto pra chegar aqui e você ter esse desmonte desse ideal, e aí parece que é algo cultural
de Hollywood de não saber lidar com essas situações. Infelizmente é algo que se repete muito, a gente já viu isso algumas vezes. E isso me tirou muito do filme, sabe? Me tirou muito do filme. Por isso eu já vou caminhar logo pra nota aqui, Siqueira. Porque é muito difícil falar desse filme sem entrar em spoilers. Eu vou dar nota 7. Nesse momento eu tô dando nota 7 pro filme. Eu tô pensando ainda sobre ele. Assisti há poucas horas. E ainda tô matutando muita coisa do filme. O saldo é positivo. Méritos do Sam Raimi, que teve sua liberdade para poder brincar com o gênero, para poder enlouquecer com os personagens. O exercício narrativo é muito massa. A gente vê muito fanservice dentro desse filme que a gente só vai poder conseguir averiguar mesmo quando sair no Disney Plus, né? A gente puder assistir pausando, porque tem muita coisa escondida ali. Muita coisa que foi pensada para ser daquela forma. Afinal, é o multiverso da loucura, né? Eu queria ver mais sobre isso, sobre essa questão do multiverso, mas talvez seja o primeiro filme sobre esse assunto e deixa uma ponta aberta, né, para um futuro, para arcos futuros, e isso é interessante. Tem 2 cenas pós-créditos, uma relevante para MCU, a outra apenas uma piada, mas ainda assim eu acho que é um nota 7. Apesar de tudo, tô refletindo ainda sobre o assunto, mas toda vez que eu penso sobre Dr. Strange no Multiverso da Loucura, minha nota ela vai caindo um pouquinho. Então, momentaneamente, a minha nota é 7 de 10. Siqueira. Júlio, é interessante. Como falei, pra mim o roteiro do filme é um ponto fraco que é suplantado graças ao talento do Sam Raimi, certo? Não só o talento do Sam Raimi, mas como do Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, a Chiwetel Gomez, a própria Rachel McAdams, que tem um papel que me surpreendeu bastante no longa, aliás. O elenco e especialmente o diretor conseguiram fazer com que esse roteiro funcionasse, esse roteiro que eu acho que é meia boca, funcionasse muito melhor do que deveria. Matéria de cenas de ação, de as próprias set pieces que a gente tem no filme, cara, o olhar do Sam Raimi faz muita diferença mesmo. São cenas muito mais dinâmicas. Um filme que tem cores, gente. Um filme tem cores. A gente saiu daquele negócio meio azulado, acinzentado que via permeando os últimos filmes da Marvel, com exceção daqueles dirigidos pelo James Gunn. E finalmente temos cores vivas. E nos momentos que você tem a ausência de cores, você sente a falta. Sabe? Tem um momento que o Stephen Strange e a América Chaves estão presos numa espécie de aquário, que a própria câmera muda, parece que até o próprio frame rate muda. Ou seja, existe uma variedade de ângulos, existe variedade de filtros, existe variedade de ângulos que o Sam Raimi traz, que, meu Deus, é um dinamismo que a gente não via nos filmes da Marvel há muito tempo, sabe? Parece que alguém injetou adrenalina nesse longa com a direção do Sam Raimi. Eu espero que o Sam Raimi continue a aparecer em alguns outros filmes, volte a fazer filmes autorais, mas de vez em quando dê uma palhinha aqui também, sabe? Porque o MCU, eu acho que esse filme mostrou que o MCU tava precisando de um diretor como ele. Homem-Aranha 4, Siqueira. Ele vai fazer o fatídico Homem-Aranha 4, que nunca aconteceu com o Tobey Maguire aí. Pode ser. O filme também apresenta algumas novas nuances à questão de multiverso que funciona muito bem. A gente vai discutir mais sobre isso no vídeo com spoilers, mas como experiência cinematográfica, apesar do roteiro meio capenga, pra mim foi uma das melhores que eu tive com a Marvel em muito tempo. Méritos do elenco e do Sam Raimi e não do Michael Waldron. Pra mim é uma nota 8,5, justamente porque eu tenho a crença de que, a gente já discutiu algumas vezes aqui no Rapadurcast, nos vídeos e tal, um bom diretor consegue trabalhar em cima de um roteiro mais ou menos, sabe? Consegue salvar um roteiro mais ou menos. E toda vez agora que eu for falar dessa máxima, eu vou citar esse filme como exemplo. Porque, apesar do roteiro capenga, eu consegui me importar com a jornada dos personagens, eu consegui entrar nessa montanha-russa maluca que o Sam Raimi colocou a gente, e me divertir e me emocionar também. Então, pra mim, nota 8,5. O roteiro desse filme é muito fraco mesmo. Eu particularmente, eu não consigo dar uma nota muito positiva se o roteiro não é bom assim, sabe? Acho que eu consigo tirar se... o CGI é mais ou menos, não sei o quê. Mas se o roteiro for bom, cara, amarradinho, legal,
eu consigo compensar. Eu não consigo fazer o contrário. Colocar a diversão e o carisma dos personagens à frente de um roteiro, eu realmente não consigo. Mas vamos começar com spoilers, né? Porque eu acho que essa conversa precisa de spoilers. E a gente vai gravar isso no próximo vídeo. Por isso, se inscreve no nosso canal e clica aí no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. Obviamente, quando tiver novidade aqui, você vai ficar sabendo. E o vídeo, se já saiu, já está aqui para você clicar aí e ir direto nele. Que a gente vai ficar muito feliz de ver você por lá também. Deixa o seu comentário também. Qual a sua nota, tá? Qual a sua nota para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura? Esse é o local para você colocar a sua nota nos comentários. É isso. A gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.